Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Pirkei Avot, capítulo 2, Mishnayot 13 e 14. Ele, o Rabban Yohanan ben Zakkai, lhes disse: observai qual o bom caminho ao qual o homem deve se apegar. Rabi Eliezer diz: um bom olho. Rabi Yehoshua diz: um bom companheiro. Rabi Yossi diz: um bom vizinho. Rabi Shimon diz: aquele que prevê o que vai acontecer. Rabi Elazar diz: um bom coração. Disse-lhes o mestre: prefiro as palavras de Elazar, ben Arar, as vossas, pois nelas já estão contidas todas as vossas. Ele lhes disse: observai qual o mau caminho do qual o homem se deve afastar. Rabi Eliezer diz: um mau olho. Rabi Yehoshua diz: um mau companheiro. Rabi Yossi diz: um mau vizinho. Rabi Shimon diz: aquele que toma emprestado e não paga, tanto faz se toma emprestado do homem como de Deus, pois foi dito: o ímpio toma empréstimo e não paga. O justo é compassivo e dá. Rabi Elazar diz: um mau coração, disse-lhes o mestre. Prefiro as palavras de Elazar ben Arar às vossas, pois nelas já estão contidas todas as vossas. O Rabban Yohanan quis dizer a seus discípulos: agora que vocês absorveram tanto o ensinamento dos livros e são homens de conhecimento e compreensão, observem. Saiam para o mundo de assuntos e experiências práticas. Observem o que acontece e tentem descobrir qual é a melhor estrada para o homem percorrer e a maior qualidade a ser cultivada. Desçam da torre de marfim do Bet Midrash e apliquem seus conhecimentos ao mundo real do dia a dia. No versículo dos Teilim, o salmista diz literalmente: Ide, Lehu, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor ao Eterno. A primeira palavra é geralmente traduzida como vinde e, de fato, parece que seria mais adequada. Quando você deseja ensinar alguma coisa a alguém, geralmente acena para ele e diz: venha aqui, e não vá embora. Ainda assim, a palavra hebraica é lehu, vá. Mas talvez o salmista tenha usado essa palavra para dizer: enquanto vocês são crianças e estão dentro de casa, num ambiente protegido, sentados à mesa dos pais, rodeados por parentes e amigos com modos de pensar semelhantes, eu não tenho como saber se meus ensinamentos e educação criaram raízes. Muito bem, então, vão, crianças, saiam para o mundo inamistoso, encontrem pessoas estranhas e doutrinas diferentes, e se após esta experiência, depois de estar por conta própria, ainda me escutarem, então saberei que ensinei o temor ao Eterno. É o que também diz o Rabban Yohanan ben Zakkai: vá e decida seus valores sob o fogo da experiência. Em que consiste? Ele pergunta aos discípulos: o bom caminho ao qual o homem deve se apegar? A partir das respostas, poderia parecer que o sábio de Yavne tinha em mente alguma qualidade ou característica cujo cultivo fosse um grande mérito ou benefício, embora a falta do mesmo não fosse necessariamente pecaminosa. É interessante notar como cada discípulo em sua resposta reflete a influência de seu próprio temperamento e caráter particulares. Rabi Eliezer diz: um bom olho. Um bom olho denota um espírito generoso, altruísta, uma receptividade junto a um coração aberto às pessoas, coisas e ideias, uma aceitação de bom grado de si mesmo e da sua sina. O Rabi Eliezer era a cisterna rebocada cuja memória perfeita não perdia uma gota de conhecimento. Para se desenvolver assim, ele tinha de ser receptivo, desejoso de receber e reter a herança espiritual da Torá, sem a resistência provocada pela má vontade, protesto ou rancor. É preciso também um espírito nobre e gentil, capaz de transmitir voluntária e generosamente este conhecimento aos outros e não retê-lo visando benefícios ulteriores e egoístas. Moisés é descrito desta forma no Piut, prece poética.
recitada no Shacharit, o serviço religioso da manhã de Shabat. Moisés se regozijava com o dom de seu destino. Poder receber e transmitir toda a Torá era um motivo para se sentir feliz e contente e, portanto, generoso. E Moisés era realmente assim. Na Mishnah seguinte, 14, eles procuram descrever o mau caminho que uma pessoa deveria evitar com veemência. O Rabi Eliezer responde, o mau olho. Isto implica na inveja, ciúmes, insatisfação constante e um espírito avaro que abomina compartilhar algo ou servir aos outros. Com o mau olho, a pessoa dirá, o que eu tenho nunca é o bastante e o outro sempre tem demais. É contra isto que a Torá nos alerta. Guarda-te que não seja o teu olho mau para com teu irmão, o mendigo, e não lhe des nada. Seu olho é mau se você subestimar o seu próprio poder de dar ou subestimar as necessidades dos outros e decidir que não precisa ou não deve ajudá-los. A pessoa de olho bom se sente profundamente gratificada quando ensina ou ajuda aos demais. Como está escrito no livro dos Provérbios, aquele que tem o olho generoso será abençoado, porque dá de seu pão ao pobre. Generosamente, sem se restringir, o Rabi Eliezer dedicou toda a sua erudição a transmitir nossa preciosa e sagrada herança judaica às gerações seguintes. No livro de Jó lemos, o homem nasce para o trabalho duro, leamal. A palavra leamal é formada pelas letras iniciais de 4 palavras. Lilmud, almenat, lelamed, aprender com o intuito de ensinar. Esta é, na realidade, a árdua tarefa para a qual o homem nasce. Rabi Yehoshua diz, um bom companheiro. Você deve não somente ser um bom amigo, mas também escolher para si um bom amigo. Estamos, em geral, cientes da influência decisiva que os amigos exercem sobre nossas vidas. Precisamos, então, ser bastante cuidadosos ao escolher nossas companhias. Portanto, o mau caminho, segundo Rabi Yehoshua, é um mau amigo. O Rabban Yohanan disse ao Rabi Yehoshua, bem-aventurada a mãe que o gerou. Isto sugere que todos consideravam ser uma bênção e um prazer conhecer o Rabi Yehoshua. Podemos imaginá-lo como um homem jovial, alegre, amistoso, que amava as pessoas e era bom com todas. E sua afirmação reflete algo de sua própria personalidade. Rabi Yossi diz, um bom vizinho. O Rabban Yohanan foi descrito como um Hassid, um homem piedoso. O Hassid sempre vai além do sentido literal da lei, frequentemente abdicando de seus direitos segundo a regra. O meu é teu e o teu é teu. Este é realmente o bom vizinho. O mau vizinho é bem o oposto disto. Ele não quer ceder uma polegada do espaço que lhe pertence, não quer que você coloque o carrinho do bebê em seu espaço vestíbulo. É do tipo que ergue uma cerca de má vontade entre a varanda dele e a sua. Mas, neste caso, também o ensinamento significa não ser apenas um vizinho, mas escolher para si um bom vizinho. O Rabi Yossi alerta que, para continuar sendo um Hassid e viver com benevolência e piedade, você deve se afastar do mau vizinho, pois ele ridicularizará as suas observâncias e rirá do seu modo religioso de vida. Incapaz de entender seus modos piedosos, ele irá escarnecer e tornar a vida desagradável para você, sua esposa e seus filhos. E, ademais, se você for um Hassid e seu vizinho for alguém inescrupuloso, ele irá cinicamente tirar vantagem de você, explorar sua boa índole e até tirar o que lhe pertence, pois, como o Hafetz Haim observou certa vez, se você tiver escrúpulos e o outro o poder, você provavelmente perderá a disputa. Rabi Yossi, o Hassid, em sua autêntica sabedoria, nos incita a ser um bom vizinho e a escolher um bom vizinho. Ninguém irá permanecer o resto da vida sendo uma vítima rodeada de maus vizinhos. Se continuar com eles e até mesmo o Hassid, acabará por adotar os seus métodos que nem que seja por autodefesa. Rabi Shimon diz, aquele que prevê o que vai acontecer.
Na descrição do Rabban Yohanan ben Zakkai, o Rabi Shimon era uma pessoa que temia o pecado. Não surpreende, então, que seu bom caminho seja do tipo que possa ajudar muito a evitar ações imorais, pois o pecado frequentemente parece tentador e convidativo à primeira vista. As consequências horríveis, o remorso amargo e a culpa agonizante podem não ser percebidos até muito tempo depois de o pecado ter sido cometido. Se as pessoas previssem com uma visão nítida as consequências de seus atos, as repercussões sociais, os danos às pessoas próximas, a agonia espiritual ou até a morte, provavelmente nunca cometeriam um erro. É interessante observar que quando o Rabban Yohanan pede os exemplos definitivos de mau caminho, o Rabi Shimon, diferentemente dos demais, não dá o oposto do seu bom atributo, que seria aquele que não prevê o que vai acontecer. Em vez disso, ele diz, aquele que toma emprestado e não paga. Mas talvez uma pessoa assim seja de fato o oposto de quem prevê o que vai acontecer. Ela não percebe que, se não devolver o empréstimo, as pessoas irão se recusar a emprestar-lhe novamente e ele perderá seu crédito e seus amigos. Aquele que toma emprestado e não paga, tanto faz se toma emprestado do homem como de Deus. Num sentido bem real, quando alguém não paga um empréstimo, comete um crime não apenas contra seu semelhante, mas contra o Todo-Poderoso, pois ele próprio, na sua Torá, nos ordena que, se no meio de ti houver um pobre entre os teus irmãos, lhe emprestarás o suficiente para o que lhe faltar. Se o Todo-Poderoso nos ordena emprestar aos necessitados, nada mais justo que considerá-lo, por assim dizer, fiador e endossante deste empréstimo, feito em obediência ao decreto da Torá. Quando o tomador do empréstimo não o devolve, comete um delito não só contra seu credor, mas também contra o Eterno, seu Criador, que atua neste caso como fiador, pois além de o credor se considerar privado de seu legítimo dinheiro, o Todo-Poderoso terá que, por assim dizer, reembolsar o credor para não dar margem à acusação de que a sua mitzvah demonstrou ser injusta. Conta-se a história de um homem que foi pedir um empréstimo de $1.000 ao barão Rothschild. O barão respondeu que poderia concedê-lo desde que o solicitante apresentasse um endossante. O homem pensou um pouco e finalmente admitiu que não conseguia pensar em ninguém que assinasse por ele. De fato, concluiu o homem triste, se não amargamente, o único que provavelmente confia em mim é o Todo-Poderoso. Rothschild lançou-lhe um olhar penetrante. Muito bem, este nome será adequado. Diante do homem surpreso, ele pegou a nota promissória e escreveu nela, endossada pelo Senhor do Universo, e o solicitante recebeu o dinheiro solicitado. 6 meses mais tarde, o tomador do empréstimo apareceu para devolvê-lo, mas Rothschild se recusou a receber. Totalmente desnorteado, o homem pediu uma explicação ao que o barão respondeu sorrindo. O empréstimo já foi pago pelo fiador. Rabi Elazar diz, um bom coração. Isto parece denotar um amor irrestrito e espontâneo pelo bem em todos os lugares, uma compreensão intuitiva daquilo que é bom em todas as situações e um anseio constante pelo bem. Pode parecer que isto tenha pouca relação com a razão ou a inteligência, como se diz, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Se alguém consegue cultuar dentro de si mesmo tamanha percepção e apreciação pelo bem, então esta pessoa tem a chave mestra. Este é o bom caminho a seguir na vida. Aquele que contém todos os outros bons caminhos é a estrada real para a realização espiritual. O Pentateuco termina com a letra Lamed e começa com Bet. Juntando as duas, forma-se Lev, coração. Este é, de fato, o órgão mais crucial de todos. Para o judaísmo, o coração simboliza o assento da liberdade, o elemento decisivo do ser humano. Quem tem bom coração ganhou tudo. Quem tem mau coração perdeu a fortaleza mais íntima. Ao nos ordenar
usar o tzitzit, traje com franjas, a Torá exorta: não errareis indo atrás de pensamentos de vosso coração. O coração pode ser treinado e educado através das mitzvot até o ponto em que escolhe o bem. Acima de tudo que vigias, vigia teu coração, porque dele emanam os mananciais da vida. O coração é o governante que envia instruções para o corpo agir. Compreenderás o temor ao Eterno e encontrarás o conhecimento de Deus, diz o sábio Salomão, porque a sabedoria entrará em teu coração e o conhecimento será prazeroso à tua alma. Continuamos em outro dia. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!